Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão firmes? Vocês estão fortes? Então tá bom, se estão firmes, estão fortes, sinal que está tudo indo bem, né? Se não está tão firme, tão forte, o importante é caminhar para que as coisas continuem se tornando firme e forte, tá bom? Bom, essa é a nossa quarta aula, que é a última, tá? Então, como nós já havíamos falando de psicologia organizacional, falamos um pouquinho da como funciona o trabalho em equipe, se conhecendo, a relação do homem e do trabalho, tá? E na antepenúltima aula nós falamos um pouquinho das empresas, as questões culturais das empresas, as missões, os valores, né? E como compreender melhor cada tipo de empresa, qual é o objetivo de cada instituição, cada hospital, né? Ele é focado para qual determinada função ou especialidade. Tá? Então é muito bom sempre estar sabendo, né? Ter um conhecimento amplo do local de trabalho, onde você trabalha, onde você deseja trabalhar. Tá? Isso ajuda muito no que nós vamos falar até hoje. Tá? Que nós vamos entrar no processo aí de entrevista, como cada empresa, né, faz para recrutar seus funcionários. Tá bom? Então, nós vamos falar o que da postura e o comportamento, tá? Então, toda empresa, quando ela está admitindo, quando ela necessita de funcionários, ela vai fazer um anúncio, né? Então, hoje, com as redes sociais, ela pode fazer um anúncio pelas mídias sociais, ela pode fazer através de um processo interno, mas ela divulga a vaga, né? E dentro dessa divulgação, né, ali ela coloca algum tipo de perfil. Então, funcionário é necessário ter um ensino médio, é necessário ter algum curso técnico, às vezes é necessário ter um curso de graduação ou pós-graduação. Então, dependendo do perfil da vaga, aí a pessoa vai lá e se candidata. Tá? Então, esse é o primeiro passo de uma empresa, de uma instituição, de um hospital. Né? Então, ela vai anunciar aquela vaga e o perfil daquela vaga, e assim as pessoas que têm aquele perfil, ela vai lá e se candidata, se cadastra. Tá? Então, esses são os passos fundamentais, né, da empresa estar admitindo seus funcionários, tá bom? Então, após anunciar essa vaga, se ela perceber, né, que aquele currículo da pessoa tem um perfil naquela determinada função, então ela vai fazer o que? Uma análise do currículo. Ela vai analisar o currículo da pessoa, vai ver se tem ali o grau que ela está precisando mesmo, se é um grau médio, é um grau técnico, é um grau de graduação. Ela vai analisar o sexo, às vezes vai analisar a idade, né? Então, dependendo de cada localidade, de cada especialidade, a idade também, né, ela faz parte do processo de análise, o local onde a pessoa trabalha e o local onde está admitindo para essa vaga. Né? Então, tudo isso a empresa vai fazer uma análise do currículo. E a pessoa tendo esse perfil, então ela é chamada para fazer o quê? Uma entrevista ou participar de um processo, né, que dá início o quê? Ao que nós chamamos de hoje de processo seletivo. Então, nesse processo seletivo, ocorre várias etapas, né? Até chegar na etapa final, onde a pessoa vai ser admitida ou não para aquela vaga, tá? Então, após analisar o currículo, então a pessoa ela vai ser chamada para uma entrevista. E aqui é muito importante na questão da entrevista, né? Porque quando a pessoa vai para a entrevista, né, ao adentrar no hospital, ou numa empresa, ou para qualquer vaga que ela vai participar desse processo, ela já está sendo avaliada. Tá? Então é muito importante a maneira que você vai para esse processo, tá? Que entra o quê? Na questão da postura e do comportamento. Tá? Parece que não, mas as pessoas são analisadas. A partir do momento que ela coloca o pé na empresa, né, ela já está sendo avaliada. Tá? Então, esse processo na entrevista é muito importante. Tá? Como você entra na sala para conversar com a pessoa, então ela vai fazer uma comparação do seu currículo, e o que você vai dizer após ela perguntar algumas questões, saber se tem alguma diferença, né? Então é muito importante ser fiel nos currículos. Eu sempre falo assim aos candidatos, às pessoas que eu dou orientação, para ser sempre verdadeiro no currículo, tá? Colocar o que realmente ali aconteceu na sua vida, a sua experiência profissional, quanto tempo você trabalhou naquela instituição,
a sua experiência, a sua idade, porque às vezes as pessoas no desespero, né, para tentar chamar atenção, ela coloca coisas a mais ali, coisas que ela não fez, coisas que ela não tem experiência, né? E isso pode aparecer lá na entrevista. Então é algo que vai prejudicar, tá? Se pegar um entrevistador bom, né, principalmente se for um psicólogo, ele vai acabar sabendo dessas desvantagens, dessas mentirinhas que pode ocorrer ali na entrevista, tá? Então ser sempre verdadeiro na entrevista, ser objetivo, ser direto, tá? Manter essa postura já é um fator positivo, tá? É a maneira como você às vezes senta, né, de frente para o entrevistador, sempre está olhando nos olhos dele. Quando ele fazer uma pergunta relacionada ali à sua experiência ou algo parecido que esteja ali no currículo, tá? Não tentar falar muito, né, porque às vezes a pessoa pergunta uma questãozinha simples e a pessoa, para chamar atenção, ela conta uma história, né? Não, sendo objetivo, sendo direto, transparente, já é o suficiente, tá? Procurar responder o que realmente é perguntado, tá? Então essas etapas, elas vão se prolongando. Ela pode vir também através de provas. Pode ser prova escrita, né, porque às vezes tem redação, tem uma prova oral, tem prova prática. Então, para determinada função, né, vai ser necessário fazer um tipo de prova, tá? Por exemplo, para quem é motorista e está participando de um processo seletivo, automaticamente ele vai ter que fazer a prova prática também, né, para ver se realmente ele tem um perfil adequado para ser motorista daquela instituição, tá? E na área da saúde também, né, algumas entrevistas acabam se direcionando para as provas práticas, tá? Então isso assim, é levado em consideração, tá? E essas provas também pode ser em redação, por isso que eu sempre estimulo, né, os meus alunos e alunas a sempre fazer leitura, tá se atualizando, se informando, porque quando for fazer essas provas escritas, né, que eles pedem lá um estudo de caso, uma redação com tema que se está se falando durante o mês, né, por exemplo, em questão da pandemia, tá um tema lá, bom, sobre a vacina, o que você acha, quais são as expectativas. Então, você estando bem atualizado, informado, né, e fazendo sempre algumas leituras, isso vai te ajudar muito quando for desenvolver essa redação, tá? Isso já é um diferencial muito grande, tá? Ainda mais as pessoas de hoje que estão acostumadas só a escrever, né, ali no tecladinho do celular, então ali tem muitas abreviações, né? O PV, o TB e assim sucessivamente, tá? E às vezes a gente entra no automático, lembra que a gente falou na aula anterior, na questão do automático, que às vezes o trabalho que a gente exerce acaba se tornando automático, né? E é um costume, isso é um hábito. E às vezes na redação isso pode aparecer. E aparecendo essas abreviações na redação, tá? Então já é um prejuízo muito grande, a pessoa pode ser desclassificada, por quê? Porque não se pode colocar numa redação, né, palavras abreviadas, tá? Então a leitura, a busca de informações sempre vai estar ajudando a quando for expressar uma redação, por exemplo, a pessoa vai saber assim desenvolver com mais facilidade, tá? Temos também testes. Então, cada empresa ela tem uma forma de fazer esse processo seletivo. Então, umas vão fazer alguns testes, né? Uns testes psicológicos, um teste para saber um pouquinho da personalidade da pessoa. Então, o legal é sempre um psicólogo estar aplicando esses testes, né? Porque o psicólogo ele é apto, né, a conhecer um pouquinho do perfil da pessoa. Algumas empresas não, assim, às vezes é um gerente, é um supervisor que às vezes aplica o teste, e às vezes na interpretação desse teste pode estar equivocado, tá? Por isso que é bom sempre um especialista estar aplicando esse teste. Então o teste, a pessoa, quando for realizar esse teste, é bom a pessoa ir de uma maneira bem tranquila, procurar ter dormido bastante, ter ingerido boas alimentações, ter procurado não ter passado muitas raivas, que isso vai ajudar nesses testes, tá? Porque se a pessoa vai fazer um teste, por exemplo, de personalidade, então dependendo do dia que ela está, vai aparecer no teste. Então se ela está chateada, se ela está brigada com alguém, se ela teve alguns problemas graves, isso vai aparecer,
que pode prejudicar ali nesse processo seletivo. Então o ideal é fazer esse teste, né, de uma maneira calma, tranquila, né, que o resultado vai ser positivo. Tá? As dinâmicas também, tá? Então, dentro da instituição, também é aplicado dentro do processo seletivo as dinâmicas, para saber como as pessoas se desenvolvem em grupo. Então ali é aplicado uma atividade, uma dramatização, algo assim para o grupo criar, para saber como ele lidar com aquilo, né? Algo sob pressão, ou algo para tentar criar uma solução. Então cada pessoa ali no grupo está sendo avaliada, né? Aquele que tem iniciativa, o que fala mais, o que fala menos, né? Então o ideal é a pessoa assim, ela falar, mas também não exageradamente, tá? Porque às vezes para o perfil daquela vaga, né, esse falar muito acaba atrapalhando. E quem não fala muito na dinâmica também atrapalha. Que é legal a pessoa expor um pouquinho da ideia dela, do pensamento dela, da atitude dela, tá? E ali não dá oportunidade para o outro. Nessas dinâmicas, isso que é importante, tá? Por isso que eles fazem equipe. Para que um dê oportunidade, um ouça o outro, um respeite a opinião do outro, mas tentando buscar o quê? Uma solução, né? E aí entra o quê? A questão do temperamento de cada pessoa. Então a pessoa que fala muito, né, que já é dela, ela tem que tentar maneirar um pouquinho, né, tentar ouvir o outro, dar oportunidade para o outro. E aquele que é mais tímido, né, que tem dificuldade de falar em público, às vezes ela tem que vencer isso, né? Ela tem que falar um pouquinho, tem que dar uma ideia, tentar ali participar com a equipe, tá? Então tudo isso é avaliado num trabalho de dinâmica, né? Outra questão também que é muito importante, que é analisado, tá? E assim a gente não percebe, é a questão das mídias sociais, tá? Então, antes mesmo da pessoa às vezes ser chamada para um processo seletivo, tá? O gerente ou a pessoa que está lá no RH ou que faz a análise do recrutamento, ele vai lá no perfil da pessoa, nas mídias sociais, às vezes ele entra lá no Instagram, no Facebook, né? Então ele vai ver como que é aquela pessoa, né, na vida ali virtual. O que ela curte, o que ela não curte, o que ela posta, né? Então tudo isso também está sendo avaliado, tá? Então por isso que eu falo, sempre ter cuidado, né, no que você posta, o que você curte, tá? Ali no Instagram, no Facebook, né? Porque ali é um mundo assim que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. E parece que não, muitas pessoas acabam expressando, né, a personalidade dela, ela expressa a identidade dela ali, né? Às vezes com sentimento de ódio, com sentimento de raiva, de vingança, né? Então isso é muito prejudicial. Então, muitas empresas, né, eu digo a maioria, já fazem esse tipo de processo, tá? E mediante isso, ela nem chama ali a pessoa, né, para aquela vaga, porque ela já tem um perfil, ela já está vendo mais ou menos como aquela pessoa é, tá? Então, tomar muito cuidado, né, nas redes sociais, o que posta, o que curte, porque, entre aspas, você está sendo avaliado, né? Então, isso é muito importante, essas questões nas redes sociais, que pode acabar atrapalhando, tá bom? Então, tudo isso, gente, está dentro da sua postura e do seu comportamento, tá? Então, ali naquela análise do seu currículo, está a sua vida, está a sua experiência, tá? Então, ser, assim, uma pessoa honesta, íntegra, transparente, né? Então já é 50% que você já é uma pessoa, assim, favorável para aquela vaga, tá? Aí vai entrar a experiência, vai entrar seu desenvolvimento nos processos, na entrevista, o seu diálogo, a sua postura, tá bom? Ao ir à empresa, tomar cuidado com as roupas que você veste, tá? Por exemplo, as mulheres, tomar cuidado com esmalte, para não ir com esmalte descascado, não ir com batom muito exagerado, né? Não ir com roupa decotada ou transparente, né? Que isso acaba atrapalhando. Se tem tatuagem ou piercing, né? Tentar não ir nesse dia. Porque lembra que eu falei na aula anterior? Algumas empresas, por questões culturais, né, ela mantém aquela tradição. E umas não aceitam a pessoa com tatuagem, com piercing. É uma questão da empresa, é uma maneira que ela funciona, é uma maneira que ela acha que está certo daquela forma. Tá? Outras empresas não, já é mais liberal, já é moderna. Né? Para ela não tem diferença nenhuma, uma pessoa com tatuagem ou com piercing, enfim. Para ela aquilo é normal. Tá? Mas para a empresa, se tentar
manter essa postura ética, tá? Não exagerar no perfume, os homens ir sempre com a barba assim, aparada, né? Se tiver barba, para a barba, né? Não ficar feia igual a minha, que nem eu não iria para uma entrevista com cabelo assim, uma barba assim, né? Porque eu parecia uma pessoa assim, desleixada, tá que tem aí, né? Então tem que ir com aparência assim que seja agradável, tá? Não exagerar no perfume, né? E bem de uma maneira suave, tranquila, tentar não ir com roupas rasgadas, né? Apesar que hoje tem algumas modas que é com a roupa rasgada, mas não ir para a entrevista com a roupa rasgada, tá? Procurar ir com a roupa mais neutra, né? Que assim, caiba bem no seu corpo, que não chame muita atenção, não muito colorida. Então tudo isso faz parte do processo seletivo. Então o que pudesse fazer, né, para ser boa a entrevista, faça, né? Porque está sendo analisado tudo que você fala, tudo que você faz e o que você veste está sendo analisado, tá? Então, o que pudesse fazer para acertar bem nessas etapas, faça, né? Porque aí depois você vai ganhando espaço através dos outros testes, que aí vai ter outras aptidões, né? Outras aptidões que você vai desenvolver ali no longo do processo. Mas o que é permitido, o que for de fácil acesso, faça, né? Mantenha uma boa postura, um bom comportamento, tomar cuidado com gíria, né? Porque às vezes a pessoa está acostumada a conversar ali com as pessoas da comunidade ou com outro grupo de pessoas que ela se identifica e às vezes a fala faz parte da vida dela. Falar na gíria, firmeza, tá ligado? É nóis. Tá? Então na entrevista isso não é bom que apareça. Tentar manter uma linguagem normal. Não seja tão culta, né? Aquelas palavras que advogado falam, não precisa. Mas também não precisa ser de baixo escalão, né? Manter uma linguagem neutra, tranquila, né? Isso é muito bom para a entrevista, tá bom? Então, dentro da psicologia organizacional, para a entrevista, para se inserir numa empresa, numa instituição, é necessário ter essa visão, tá bom? Desde ali do currículo até a sua postura mediante a empresa. Tá? Porque você está se apresentando para a empresa, então ela vai analisar o que você está apresentando para ela. Tá? Então o que você puder fazer de melhor para apresentar, vai ser bom para você. Igual se você vai para um casamento e você é convidado, você não vai com a sua pior roupa. Né? Você vai gastar tempo, vai fazer barba, cabelo, alguns alugam roupa para ir mais bonito ainda, enfim. Então que seja assim para as entrevistas da vida. Tá? Então essa é a orientação da psicologia organizacional, essa é a orientação do professor Emerson, tá? E que assim, essa postura seja permanente, né? Que ela não seja apenas para uma entrevista, mas que manter uma boa postura, um bom comportamento na vida diária é excelente, né? Então que isso faça parte da nossa rotina. Tá? Esses bons costumes, né? Um perfil transparente, que isso vai te ajudar em todas as áreas da vida, né? Então, as pessoas se sobressaem no mercado de trabalho ou para determinados cargos devido à postura dela, devido ao comportamento dela, devido ao investimento que ela tem por ela, pelos cuidados que ela tem pela profissão. Tá? E quando ela veste a camisa da empresa com ética, com integridade, né? Então tudo tende a ser bom, tudo tende a ter um relacionamento saudável, fazer um bom casamento entre o homem e o trabalho, entre a instituição e o seu empregado. Tá bom? Então aqui nós encerramos a aula. Então qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Lá no WhatsApp ou pelo fórum, tá bom? Eu vou passar daqui a pouquinho para finalizar uma atividade, né, que vai se somar com as outras que nós fizemos aí desde a primeira aula, né, até esse momento. E mediante isso nós vamos ter uma nota final, que também eu vou estar passando para vocês, tá? Lá no fórum, vou estar passando também no PV de cada um, né, ou no WhatsApp ou lá no fórum mesmo, para que todos assim, né, tenham conhecimento da sua nota e da sua participação. Tá bom? Então, caros alunos, meninos e meninas, qualquer coisa, qualquer comentário, me procurem, tá? Que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então tenham um excelente dia, né? Que Deus abençoe a vida de vocês
E um abraço a todos, tá bom? Até mais, até a próxima.